Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica Próxima Jogada. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um assunto que é bem atual, uma disputa momentânea que está acontecendo após uma longa disputa em relação ao Brexit, que é em relação ao Reino Unido e à Europa relacionado às vacinas. Então, se você está assistindo pela primeira vez, não se esqueça de assinar o canal. Se você que já está voltando e já conhece bastante o nosso canal, deixe seu comentário, deixe suas dicas para os próximos programas e sejam todos muito bem-vindos. Bom, gente, no programa de hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre uma briga, uma tensão que está acontecendo entre o Reino Unido e a União Europeia em relação à vacina da AstraZeneca. A vacina da AstraZeneca, que é um laboratório anglo-sueco, ela começou no Reino Unido a produzir a vacina contra o coronavírus e, com o tempo, ela tem fábricas em vários lugares do mundo. Ela também, com o avanço da vacinação no Reino Unido, ela fabrica também na sua fábrica na Bélgica e também na Holanda. Qual que é o problema? O problema é o fornecimento das doses fabricadas. Hoje nós temos o Reino Unido com um número de vacinados bem maior do que o da União Europeia proporcionalmente. Isso está levando a União Europeia, não por conta do Reino Unido ter mais vacinação, mas o fato da União Europeia estar atrasada em relação ao Reino Unido, em relação aos Estados Unidos, está levando Bruxelas a tomar medidas cada vez mais firmes para impedir que a fabricação de qualquer vacina dentro do território da União Europeia seja exportado para outros países antes de atender a demanda interna. Para vocês que estão acompanhando o noticiário, a Alemanha, a Itália seguem falando sobre lockdowns, porque o fornecimento de vacina para esses países ainda está abaixo do esperado, principalmente segundo o cronograma que eles estavam esperando. Bom, o que acontece aqui? Como a AstraZeneca ela não fabrica só no Reino Unido, mas ela fabrica também na Bélgica e agora na Holanda, isso faz com que ela se enquadre dentro das regras da União Europeia, que impede a exportação dessas vacinas para fora da União Europeia antes de atender a demanda local. Com o Brexit, o Reino Unido hoje está fora da União Europeia e isso transforma a relação entre os dois problemática do ponto de vista da vacina, pois a União Europeia não quer que as vacinas produzidas na Bélgica e também na Holanda sejam exportadas para o Reino Unido antes de atender a demanda interna. Por outro lado, o Reino Unido ele argumenta que, essa vacina ela é inglesa, antes de mais nada, ela é anglo-sueca, o laboratório desenvolveu isso com financiamento britânico, o qual a União Europeia rebate dizendo que financiamento europeu também aconteceu ali, e que ela tem direito a esses remédios fabricados dentro da União Europeia. Um dos grandes problemas é que a AstraZeneca ela fez acordo de prioridade com os dois lados, prioridade com o Reino Unido e prioridade com a União Europeia. E como a demanda está muito alta e a produção não consegue acompanhar a demanda no mundo, isso faz com que a União Europeia não consiga entregar totalmente o que prometeu dentro do prazo prometido, tanto para o Reino Unido quanto para a União Europeia. O que isso acontece? Bom, acontece que a AstraZeneca ela fica numa situação limitada por conta da sua dificuldade de produção e as tensões entre Reino Unido e União Europeia, que seguiram até o início do ano com a formalização do Brexit, começa a deixar as relações entre Bruxelas e Londres cada vez mais complicadas. Bom, o problema ele também não fica só aí. Por quê? Porque apesar da União Europeia, em Bruxelas, argumentar que precisa da vacina da AstraZeneca e que a vacina produzida na Bélgica e na Holanda deve ser priorizada para a União Europeia de acordo com as leis desenhadas após o início da pandemia, existe também um problema que continua decorrente desse, que são algumas posturas contraditórias em relação a próprio laboratório partindo de líderes europeus. Por exemplo, na França, Macron chegou a dizer que a AstraZeneca ela não é eficiente com pessoas acima de 65 anos, que não é bem assim a informação.
No entanto, essa argumentação do Macron, ela acaba pegando muito mal em Londres, fazendo com que o governo britânico seja cada vez mais firme em lutar pela sua fatia da produção da AstraZeneca que está sendo feita na Europa, para que ela seja enviada o mais rápido possível para Londres. Por outro lado, vários eurodeputados também em Bruxelas, eles estão dando cada vez mais opiniões em relação a esse tema. Em uma delas, um grupo importante de parlamentares, eles começaram a questionar a eficiência da agência reguladora britânica. E isso deixou o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, pé da vida. O que foi argumentado? Que o fato de nem o FDA americano ter aprovado a vacina da AstraZeneca levanta dúvidas sobre a capacidade técnica da agência reguladora britânica. Também não é bem assim. O fato dos americanos não terem aprovado a vacina da AstraZeneca ainda é um detalhe, segue o cronograma, mas também os Estados Unidos, no momento, eles estão bem abastecidos com as vacinas da Pfizer, da Moderna e da Johnson & Johnson. Então, assim, não é a prioridade para a AstraZeneca a exportação no momento para os Estados Unidos, porque tem essas obrigatoriedades, tanto com a União Europeia quanto com o Reino Unido. E, ao mesmo tempo, os Estados Unidos também não estão fazendo uma pressão em cima do FDA, nem em cima do laboratório, para que essa produção seja agilizada e enviada o mais rapidamente para os Estados Unidos. Agora, à medida que Bruxelas fica cada vez mais firme em cima das regulações da produção da vacina da AstraZeneca, algumas coisas, no mínimo interessantes, acontecem. Por exemplo, a AstraZeneca estava pronta para enviar 250 mil doses de vacina para a Austrália. Mas, de acordo com as regras de Bruxelas, qualquer país membro poderia vetar isso. E foi o que a Itália fez. Então, o veto da Itália, essa exportação de vacinas da AstraZeneca para a Austrália, representa não só a necessidade da Itália e de outros países da União Europeia de receber logo essa vacina, mas acaba fechando ainda mais o cerco das vacinas produzidas na Bélgica e na Holanda para que elas tenham como destino a União Europeia e nenhum outro país de fora. Agora, qual que é um outro problema ainda maior do que esse? Bruxelas está conversando no momento entre os eurodeputados e toda a burocracia da União Europeia uma regulamentação onde qualquer vacina produzida na União Europeia não pode ser exportada para países que ou fabricam as suas próprias vacinas ou que estejam consideravelmente mais avançadas do que a União Europeia, na média, no processo de vacinação. Qual que é o problema aí? O Reino Unido se encaixa nessa categoria nas duas. Ela produz vacina e ela também está consideravelmente mais avançada do que a União Europeia. Ao mesmo tempo, isso também pode gerar um problema com os Estados Unidos se amanhã os Estados Unidos decidir aprovar no FDA a AstraZeneca e impor o contrato que eles fecharam para receber imediatamente as vacinas que foram negociadas. Isso pode fazer com que a União Europeia feche suas fronteiras para as vacinas produzidas na Bélgica e na Holanda, e qual que seria o efeito disso? Um potencial efeito de retaliação em cima da União Europeia poderia partir de outros países do mundo que produzem os ingredientes farmacêuticos ativos. E qual que é um dos problemas para a União Europeia? Isso poderia levar algum outro país do mundo, dependendo da configuração de alianças e de narrativas e de visão desse problema em particular, a impedir o envio para a União Europeia de ingredientes farmacêuticos ativos, os APIs, que isso prejudicaria a fabricação da vacina. Então, quando você bloqueia as exportações da vacina da sua região para outros, principalmente num laboratório internacional como o da AstraZeneca, isso pode sim gerar algum problema, mas a certeza é que se essa ideia for adiante, o problema principal vai ser com o Reino Unido, gerando ainda mais problema desde o fim das negociações do Brexit. Qual que é a tendência aqui? A tendência é que eles vão acabar chegando num acordo, porque isso não vai gerar nada além de um embate entre Londres e Bruxelas. Claro que isso, escalando para uma situação de tensão ainda maior, pode sim gerar algum tipo de retaliação em termos de exportações de um país para o outro. Agora, enquanto o Reino Unido está mais avançado e a União Europeia está menos avançada, a tendência nessa briga, levando em consideração que a AstraZeneca, além de ter fábrica na Inglaterra, também tem na Bélgica e ativou uma outra fábrica na Holanda, a tendência
de acordo com a balança de poder aqui, é que essas vacinas produzidas pela AstraZeneca sejam distribuídas primeiramente dentro da União Europeia, para depois complementar a demanda do Reino Unido e aí partir para exportação em outros países. Então, esse é um tema bastante complexo, que faz com que a União Europeia esteja atrasada em relação a outros países no processo de vacinação e que coloca naturalmente vários subtemas envoltos dentro disso, que envolve questões comerciais, questões econômicas, da própria recuperação econômica da União Europeia, etc, etc, etc. Então, para vocês que se interessam nesse tema, vale a pena ficar monitorando os próximos passos. Deixo aqui meu abraço a todos e ficamos atentos para o próximo assunto. Um grande abraço e até mais.